Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No texto da carta aos Efésios que nós escutamos da liturgia de hoje, o apóstolo vai declinar aquele grande tema que nós ouvimos na introdução da carta ontem para a realidade pessoal de cada pessoa de fé. O tema da predestinação ocupa o centro da reflexão. Vamos nos deter sobre este tema. Nós, por muitas vezes, quando usamos a expressão "é vontade de Deus" diante do sofrimento de alguém ou nosso, que dizemos para alguém que está com uma doença grave, alguém que teve um acidente, veio a óbito ou então tem uma saúde delicada, nós usamos isso com muita facilidade. Diante daquilo que a gente não tem uma explicação e quer dar uma consolação, a gente diz assim: é vontade de Deus. Mas em que sentido podemos dizer que é vontade de Deus, por exemplo, um acidente que é causado por uma pessoa que estava bêbado? Em que sentido podemos dizer que é vontade de Deus quando o Estado não cuida das situações sanitárias e que com isso provoca a morte de tantas pessoas, sobretudo dos pobres? Em que sentido nós podemos dizer é vontade de Deus quando não se toma as providências para conter as enchentes, para manter os canais limpos? Veja que é uma resposta muito fácil atribuir à vontade de Deus aquilo que é o desmantelo do ser humano. Deus não pode ser usado para apaziguar a nossa consciência ou somente para justificar a incompetência, tantas vezes a corrupção de pessoas que deveriam tomar providências e não tomam. A vontade de Deus é algo muito mais sério. Então, o apóstolo vai falar de uma predestinação. E este tema é um tema sério na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé. Por quê? Quando nós dizemos assim, que somos predestinados a alguma coisa, por exemplo, eu que se fosse predestinado a ser sacerdote, a ser frade, alguém que é predestinado a se casar e se casar com outra pessoa, que já nasceu para se casar com aquela pessoa, na compreensão de muitos tem esse conceito. Então, assim, Deus nos criaria como marionetes para cumprir um script. E é contra isso que o apóstolo vai lutar. Porque os gregos pensavam nisso, pensavam assim, como pagãos, que os deuses do Olimpo, eles manipulavam a vida humana e tinham um Deus para cada coisa. O apóstolo, então, ele vai dizer assim: nós fomos todos predestinados, mas a quê? Nós fomos criados para a salvação. Deus, desde antes da nossa criação, Ele nos criou para um projeto de salvação, para sermos salvos em Cristo Jesus. O modo como nós vamos chegar a essa salvação, as escolhas que nós fazemos na nossa vida, então aí Deus confia-se na nossa liberdade de querermos essa estrada ou não. Se nós escolhermos uma outra estrada, não significa que com isso estamos perdendo a salvação, no sentido que a vocação específica que nós escolhemos é uma colaboração entre a minha vontade e aquela vontade salvífica de Deus, aquilo que é a predestinação de todos nós. Ora, isso nos dá, por um lado, um senso de liberdade, porque nós somos responsáveis também por nossas escolhas, que deve ser feita com o discernimento da fé, que não podemos ter escolhas que sejam contra a santidade, mas que nos diz assim também que nessas escolhas que eu tenho a liberdade de fazer, eu não estou automaticamente condenado, porque escolho uma vocação a vida religiosa, ou ao matrimônio, ao sacerdócio, ou se escolho aquela profissão ou essa, porque Deus não te criou para ser engenheiro, para ser médico, para ter essa profissão e aquela. Então você tem um percurso que você faz as suas escolhas e que nisso Deus te ajuda, Deus está do teu lado. Por outro lado, nos dá muito mais responsabilidade pessoal, porque é você que tem que ter a luz da vontade salvífica de Deus que nos criou para a salvação, o discernimento nas suas opções específicas para que elas colaborem para um projeto divino de salvação.
É isso que o apóstolo vai insistir hoje, e ele vai dizer: em Cristo nós recebemos a nossa parte. Nós fomos predestinados a ser, para o louvor de sua glória, os que de antemão puseram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido. 3 coisas. Tivemos o anúncio do Evangelho, a adesão pessoal a esse anúncio e a resposta através do sacramento do batismo. No Salmo de hoje, o Salmo 32, nós assim rezamos: Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor. Tudo o que ele faz merece fé. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Ele se inclina para olhar todos os homens. Na aclamação ao Evangelho de hoje, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Jesus, depois daquele discurso duro e firme com os fariseus e mestres da lei, ele tem ao redor de si milhares de pessoas. E ele vai dizer assim: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Depois de ele ter dito 2 vezes o ai de vós, com 2 situações hipócritas, ele vai dizer: cuidado com o fermento dos fariseus. A hipocrisia, que é máscara, que é ter um cuidado, como Jesus já tinha advertido antes, com a aparência religiosa, mas por dentro está carcomido, por dentro não ter uma opção sincera de fé. Cuidado. O discípulo que Jesus quer não é esse discípulo de exterioridade, mas sim uma pessoa que tenha uma relação sincera, transparente, aonde se é diante de Deus aquilo que se é. Portanto, tudo que tiver dito na escuridão será ouvido à luz do dia. Pois bem, meus amigos, é bela essa expressão. Jesus, depois daquele discurso incisivo, que era um convite aos fariseus e mestres da lei para a conversão, o ai de vós não era uma condenação, mas um dizer: basta, se convertam agora. Então agora Jesus vai dizer para aquela multidão: pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer mais do que isso. Jesus prepara os seus discípulos para aquilo que ele vai sofrer, o martírio. E vai dizer: não tenham medo. Temei aqueles que, depois de tirar a vida, têm o poder de lançar-vos no inferno. Então, que é esse medo que a gente deve ter, não de perder essa vida. Na verdade, a vida presente tem pessoas que a perdem por questões que são banais em relação ao reino dos céus. Tem pessoas que deram a vida pela pátria por causas nem sempre as mais belas. Milhares de pessoas que perdem a vida por nada, por narcotráfico, por roubo nas nossas cidades a cada dia. Pessoas que perdem a vida para o terrorismo. Então, se é para se perder a vida, que seja para uma causa grande. E essa causa grande para nós é o Cristo, é o reino de Deus. Por ela, tantos dos nossos irmãos ganharam a vida, se deram, se doaram por uma causa nobre. O Evangelho de hoje termina com uma comparação. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça, todos são contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. O Senhor vai dizer assim: olha, se os pardais têm valor, muito mais, vocês, meus amigos, têm valor. E é este valor, este amor de Deus para conosco que nos impulsiona para irmos sempre mais além. Na aclamação ao Evangelho de hoje, nós assim rezamos: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Que essa graça de Deus nos acompanhe para que nós possamos ser discípulos do nosso hoje da história. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.